Política passada a limpo. Muito bem, hora de ponto de vista. Arão Josino aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó. Muito bom dia, Arão. Bom dia, Odair, Aldori, o Julian. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Repórter Cultura. Então, Arão, vamos passar a limpo a política. Isso aí. Muitos assuntos. Não só a política nacional, né? A política dos países vizinhos também bastante agitada. A Argentina agora passando aí pelo processo eleitoral do segundo turno. Uma eleição que estão todos de olho, né? De olhos bem atentos. A gente sabe que o Brasil e a Argentina têm uma relação comercial importante, uma relação política também importante. A Argentina numa situação econômica bastante assustadora. Estava conversando com um casal de amigos que estão, inclusive, agora, nesse momento na Argentina, passando a lua de mel. E o noivo ainda brincou comigo. Ele disse: Arão, tu não tem noção como é bom ter muito dinheiro, porque a gente sabe que a economia da Argentina está bastante abalada, a inflação tá absurda, né? Então... O dinheiro brasileiro está valendo bem. O dinheiro brasileiro está valendo muito, muito na Argentina. Mas, enfim, o segundo turno lá vai dizer muita coisa também sobre o processo eleitoral, que é muito parecido com o nosso aqui brasileiro. Pois é, e o que você acha que vai dar aí no segundo turno? Como é que você vê aí o Massa e o Milei? Acredito que vai dar Milei, né? Acredito que vai dar Milei até... Tu acha que ele consegue virar? Eu acho que ele vai conseguir virar, até pela terceira colocada, que era uma candidata de direita também. E a situação econômica do país tá muito abalada, né? Eu não acredito que os argentinos vão manter o peronismo, né? Pois é, falando em peronismo, R$ 71,42 para um peso argentino. Um peso argentino. R$ 71. É muita diferença. R$ 71. 71 pesos. 71 pesos para comprar R$1, exatamente. 71 pesos para comprar R$1. É a atual taxa de conversão lá do peso argentino nesse momento. Esse amigo, esse casal, que eles estavam me relatando que eles foram jantar num restaurante considerável, né? Diz que comeram muito bem, diz que beberam muito bem e a conta R$45. R$45? Pois veja bem, R$45, vamos multiplicar agora essa taxa aqui, vezes R$45, eles pagaram a bagatela de 3.214 pesos. Pesos, isso aí. Para esse jantar, então, de R$45. Arão, então, voltando só a essa situação, você acha que o Javier Milei vai virar a eleição por lá? Eu acredito nisso. Acredito nisso. A gente tem acompanhado um pouco os posicionamentos dele. Ele é um político interessante, né? Acho que também vai ser uma figura interessante. Acho que também vai ser um teste, né? Vai ser um piloto para a gente ver como que vai se comportar uma administração mais liberal, né? Ou até libertária, né? Ele é um cara bem libertário. Se a questão toda lá é a governabilidade também, que ele vai precisar saber costurar agora nesse segundo turno, até para conseguir um bom desempenho no segundo turno. Ele das primárias para o primeiro turno, ele não subiu nada, ele ficou mais ou menos ali no mesmo patamar. Se ele fosse eleito hoje, do jeito que a composição da Câmara ficou lá, o Massa tem a maioria da Câmara, os peronistas têm a maioria da Câmara. Na segunda colocação ficou os votos ali do Macri e da Patrícia Bullrich, e apenas 30 cadeiras da Câmara lá ficou para o Milei, sendo que ele não conseguiu eleger nenhum governador de província, nenhum. Então, isso tudo na questão governabilidade para ele, mesmo que ele fosse eleito. Agora, ele venceu uma questão lá, ele venceu a questão cultural, ele mudou, né, essa questão cultural lá, de trazer esse ingrediente mais liberal lá para a Argentina, acostumada aí ao peronismo, kirchnerismo e tal, trouxe esse ingrediente. Mas não vamos esquecer da frase do Perón, frase contundente que marca a filosofia peronista. O Perón disse certa vez o seguinte: na política o importante é o seguinte, a gente separar quem é o nosso amigo e quem é o nosso inimigo. Aos nossos amigos, tudo. Aos nossos inimigos, nem a lei. Nem a lei. Nem a lei. Assustador. Mas sabes que o Milei também está trazendo, Milei e o Massa, enfim, eles estão trazendo para o debate político da América do Sul
essa discussão do que é o liberal, né? Exatamente. Do que é a direita. E isso tá muito interessante, porque o Milei se posiciona nas pautas econômicas muito bem. E traz uma discussão e também uma educação política para as pessoas, né? Para a gente compreender melhor os sistemas. Não fica só no discurso vago. Isso está muito interessante. Tá legal acompanhar a eleição. Ele fez, inclusive, os políticos mudarem as suas plataformas de campanha, falando de economia, fazendo, até trazendo as pessoas a falarem defender o que ele estava defendendo. Tamanho era o impacto do que ele estava fazendo. Exatamente. Então, vamos lá. O Arthur Lira aqui no nosso país, emplacando a presidência da Caixa Econômica e fazendo com que mais uma mulher no governo Lula caia. É o toma lá da cá, né? É a política do toma lá da cá, o Centrão ganhando cada vez mais força no governo Lula. Lula que começou tentando se impor em relação ao Congresso, mas o Congresso já engoliu o Lula de uma vez agora. Arthur Lira é muito forte, Arthur Lira que já havia emplacado o ministro do Turismo, Arthur Lira que fez toda a movimentação para que Lula tivesse que criar mais ministérios, né, para agregar outros partidos em sua base de governo, e agora mais uma mulher, né, assim como foi no Ministério dos Esportes, mais uma mulher que deixa o primeiro escalão, e não é um primeiro escalão qualquer, é a presidência da Caixa Econômica Federal, né? Deixa, então, o primeiro escalão para dar espaço a um indicado de Arthur Lira, um indicado, inclusive, que chegou a ser ministro da presidente Dilma por um curto período, quando estavam negociando no Congresso o impeachment, né, de Dilma. Então, o Centrão ganha força, Lula faz esse movimento, e um movimento interessante, porque ele também acontece no momento em que o Senado vota a indicação de Lula para a Defensoria Pública da União, né, a DPU. Então, o Senado não aprovou a indicação de Lula. Lula perdeu por 5 votos, 5 senadores que votaram, então, contrários aí, à indicação de Lula para a DPU como comandante da DPU. Então, mostra que, de fato, Lula está tendo agora que agradar aí o Centrão para tentar fidelizar essa base de governo. A base de governo não está sendo fiel a Lula, né? De fato, os deputados federais e os senadores estão indo de acordo com a maré, e a gente não tem aí muita harmonia e muita sintonia entre essas relações institucionais. E aí, para variar e para somar nesse vespeiro aí, o Supremo Tribunal Federal também agindo de certa forma, sendo indiferente também aos outros dois poderes que já não estão se entendendo. Aí o Supremo Tribunal Federal vem colocar mais lenha nessa fogueira aí da briga institucional no país. E falando em briga institucional, burocracia. Você tem um tema de hoje que é a tal da burocracia ou burocracia. A burocracia, ela atrasa o desenvolvimento do Brasil. Ela mata pessoas. A burocracia é algo inexplicável. Eu vou contar uma história para vocês aqui, Odair, de algo que acontece lá em Ascurra, e acontece não só em Ascurra, mas em todos os municípios brasileiros. Nós enfrentamos uma enxurrada dia 17 de janeiro. As pessoas devem lembrar daquela grande enxurrada que atingiu aí os municípios do Vale Europeu, principalmente Rodeio e Ascurra. Naquela ocasião, nós tivemos um impacto, um problema muito grave no terreno, no pátio de uma creche, da creche lá do centro da cidade. Depois do ocorrido, Odair, nós montamos todo o processo de homologação da situação de emergência do município junto ao Estado, junto à União, a construção dos planos de trabalho. Por quê? Porque o município ele não tem caixa suficiente para reconstruir problemas ocasionados aí pelas fortes chuvas. Montamos todo o processo, enviamos plano de trabalho. A enxurrada aconteceu dia 17 de janeiro. Só agora, no mês de novembro, é que nós estamos contratando a empresa que vai resolver o problema de deslizamento
no pátio da creche do centro. Vai levar um ano para essa situação ser resolvida. É culpa dos técnicos? Não, não é culpa dos técnicos. A culpa é dos políticos brasileiros, daqueles que estão no Congresso, deputados federais, senadores, que não conhecem a realidade deste país e que não mexem, não mudam as leis que nós temos hoje neste país para tornar o Brasil mais eficiente, menos burocrático. Se fica discutindo temas e pautas para ganhar engajamento na rede social, enquanto não se trabalha naquilo que realmente atrasa o desenvolvimento do nosso país. Esse é um exemplo, mas eu poderia dar outros N exemplos, por exemplo, de uma escola que está para ser construída desde 2009 no município de Ascurra e que as etapas não são vencidas junto ao Ministério da Educação, junto ao FNDE, por conta da burocracia. Esse país, ele tem uma carga burocrática gigantesca. E o que me assusta, o que me preocupa, é que a gente não vê movimentos por parte do Congresso, que são os congressistas que mudam as leis, então os congressistas que deveriam firmar em relação a esse tipo de situação, a gente não vê movimentos para tornar o nosso sistema público menos burocrático, né, mais eficiente, mais resolutivo. E não vai ver tão cedo, Arão. Não tenho muita expectativa com relação a isso, porque é a burocracia que mantém todo esse elefante branco. É por causa da burocracia que precisa um monte de gente para administrar esses prazos e essa documentação toda e esse lenga-lenga, essa lentidão, essa lesma que é o Estado quando se trata aí de atender a necessidade, né, de um município, por exemplo, nesses dois casos que você passa aqui. Infelizmente, não vejo assim a curto prazo, médio prazo, uma solução, porque é isso, infelizmente, que sustenta a máquina pública. Isso confirma cada vez mais de que o Estado brasileiro, o governo, ele atrapalha o desenvolvimento do nosso país. O Estado, o governo, o poder público, ele atrasa que o empreendedor possa crescer, gerar mais emprego, gerar mais riquezas. A gente precisa cada vez mais, enquanto país, compreender de que quem gera riqueza é o indivíduo. E o poder público, ele deveria existir para desburocratizar, para facilitar a vida das pessoas. E hoje ele existe para atrapalhar, para criar mais empecilhos, mais burocracias, para tornar cada vez mais difícil o desenvolvimento. Infelizmente. E aí, com isso tudo, a máquina pública se torna cada vez mais necessária. Aí os políticos passam a ser necessários para tentar, fazem de conta, né, que estão desburocratizando ou vencendo barreiras que eles poderiam vencer com uma legislação simples ali só que daí precisa de menos gente, precisa de menos trabalho, e aí a gente vai esperar muito tempo para isso acontecer, pelo visto. Arão, vamos lá. Que história é essa de a nossa Assembleia Legislativa querer jatinho para os deputados e assessores? Somos também o país dos privilégios da classe política. Agora, mais essa, né? Assembleia Legislativa de Santa Catarina montando um processo licitatório para a contratação de dois jatinhos para atender os deputados estaduais e os seus assessores. Um jatinho para 4 pessoas e o outro jatinho para 9 pessoas. A previsão de gastos, R$2.600.000 por ano. E a justificativa é para não atrasar as agendas dos deputados estaduais. Não atrasar as agendas, que maravilha. No ano passado, a Assembleia Legislativa, esses dados estão no portal da Transparência, a Assembleia Legislativa gastou em torno de 900 mil, quase R$1 milhão em passagens aéreas. Passagens para Brasília, para Chapecó, né? Enfim, para as passagens dos deputados estaduais e dos seus assessores. Então agora a justificativa nós precisamos ter também 2 jatinhos à disposição
para facilitar o deslocamento dos deputados estaduais. Isso é inaceitável, não dá mais, não tem justificativa, Os deputados estaduais, eles têm as sessões, as comissões e as sessões em plenário às terças, quartas e quintas-feiras. Nós sabemos que sextas e segundas eles trabalham em suas bases. Tanto é que a movimentação, a agenda dos deputados na Assembleia Legislativa, ela costuma iniciar na terça-feira por volta de 10 horas, meio-dia, e encerra na quinta-feira por volta de meio-dia. Para quê? Para dar tempo deles fazerem o deslocamento para as suas bases. Você acha que isso vai mudar com o jatinho à disposição? Claro que não vai mudar. E hoje eles têm condições, por exemplo, né? Aquele deputado que mora lá na região oeste. A gente sabe, de fato, São Miguel do Oeste até Florianópolis é um longo trajeto. Você leva de 10 a 12 horas de carro. Só que eles têm condições de pegar o voo em Chapecó. Pega o voo em Chapecó e vem a Florianópolis. Voo comercial. Ganha uma ajuda de custo para isso. Exatamente. Tanto é que, ano passado, a Assembleia gastou quase R$1 milhão em passagens aéreas. Até aí, tudo bem. Assim como os deputados federais precisam se deslocar, né, de Santa Catarina até o Distrito Federal, até Brasília. Agora, colocar jatinho à disposição, né, para ficar levando o deputado estadual para cima e para baixo é muito privilégio. Esse Brasil realmente, quando a gente... E assim, é uma pauta que nós estamos discutindo enquanto sociedade, né? Combatendo os privilégios. Quantas e quantas vezes a gente já tem tratado sobre isso e parece que a Assembleia Legislativa fechou os olhos, né? Fechou os olhos para toda a opinião pública e agora colocando em pauta uma licitação dessas aí de R$2,6 milhões. Quem será o autor dessa proposta? Só está se falando aí, né, que é a Assembleia, mas deve ter alguém ali que está movimentando isso, né? Com certeza. Muito bem, Arão. Assembleia são 40, né? São 40, exatamente. Bom, Arão, é isso. Tem muito assunto, muito pano para manga aí, com certeza. E nós vamos ficando por aqui com o nosso ponto de vista no dia de hoje. Agradecendo mais uma vez a participação do Arão, desejando aí um bom final de semana, Arão. Bom final de semana a todos. Lembrando que amanhã nós temos previsão de bastante chuva para todo o estado de Santa Catarina. Então vale sempre reforçar, cuidem-se, né? Aquelas pessoas principalmente que estão em áreas que há risco de deslizamentos, se protejam, busquem locais seguros. O solo está bastante encharcado, tem chovido muito nessas últimas semanas. Então, com mais chuva prevista para o dia de amanhã, é bom todos ficarem atentos em alerta. Um bom final de semana. Segunda-feira a gente está de volta aqui junto com o Odair, junto com todos vocês da Rádio Cultura. Arão